Deus. Coisa linda é quando nós estamos na casa do Senhor por livre e espontânea vontade. Não vemos, louvado seja Deus, por obrigação, aleluia, ou porque alguém te deu uma ordem. Nós estamos aqui porque cremos, louvado seja Deus, que o Senhor se faz presente nesse lugar. Aleluia. Interessante que hoje eu me levantei da minha casa, era mais ou menos umas 10 para 7 da manhã. O Espírito Santo de Deus me despertou e automaticamente eu fui ao banheiro, fiz a higiene e desci do quarto para a sala, e ali eu peguei a Bíblia, dobrei os meus joelhos e comecei a orar ao Senhor. E falei: Deus, o Senhor colocar uma palavra no meu coração na metade desta campanha e dizia quando era para ser ministrado. E interessante, igreja, que no decorrer do dia, hoje nós estávamos ali na pizzaria, eu, o pastor Marinaldo, o irmão Adalberto, arrumando o freezer, a instalação. E quando eu desci da casa do pastor, o pastor falou assim: pastor, se o senhor quiser, o pastor Nilton, ele quer vir ministrar hoje, na sexta-feira. Eu falei assim: tudo bem, pastor, liga para ele agora, pede para ele vir. Tudo bem, pastor? Eu falei: tudo bem, pode pedir para ele vir. Interessante que o pastor aí ele fez um comentário: é bom, pastor, vir pessoas de fora, porque o senhor tem pregado na igreja e as pessoas não têm mais gostado, não têm mais aceitado. Eu falei: é, pastor? Ele falou assim: é, porque o senhor conhece a vida de todo mundo. E eu falei para ele: eu não conheço a vida de ninguém, porque eu não vivo com os irmãos da igreja. O que eu conheço da vida do povo da igreja, que inclui a minha vida, sabe o que é, igreja? A insatisfação de estar na casa do Senhor. Isso eu conheço muito bem. Eu vejo todos os dias no culto, eu vejo como a igreja Monte Moriá se encontra. Mas a sua vida particular, íntima, eu não conheço, a não ser que o Espírito Santo de Deus revele para mim. Porque eu não durmo com você, eu não como na sua casa, eu não faço seus afazeres dentro da sua casa, eu não te conheço. Mas ali, quando a verdade é dita da insatisfação do povo de Deus, porque quando eu dobrava o meu joelho, o Espírito de Deus, a presença de Deus, eu já sinto nesse lugar. Quando eu dobrava os meus joelhos ali, eu falei: o Senhor é tão grande que eu não tenho palavras para te engrandecer nessa noite. Ainda que eu alcance uma porcentagem para mim adorar o Senhor, ainda é pouco de tão grande que o Senhor é. Que palavras que tenho eu para te agradecer? Porque eu não sou digno de te pedir nada, mas tão somente te agradecer. Mas eu, tão pequenininho, ainda que eu alcance uma porcentagem tão grande, não se compara à sua grandeza. Então eu começo a conhecer, porque sou pastor da igreja. Não tem como eu não perceber a rotina, não tem como eu não perceber o costume dos irmãos no ministério, não tem como eu não viver com os irmãos essa insatisfação, essa tristeza, essa angústia, essa forma de adorar ao Senhor obrigatória. Isso não é conhecer os irmãos, isso é vivenciar com o ministério. E eu falei: pastor, liga para ele rápido, pastor, porque senão ele pode ter algum outro compromisso. Sabe o que aconteceu, igreja? O pastor ele falou assim: eu não posso ir essa sexta-feira. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não posso ir. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim quando eu perguntei para o pastor e liguei para ele? Falei: pastor, o senhor já ligou lá para o pastor? Porque senão já está em cima da hora. E o pastor falou assim: não, ele não pode ir, pastor Marcelo, porque ele já tem compromisso. O Espírito Santo de Deus falou assim: ainda que não querem te ouvir, mas é você a quem eu quero usar. Dar valor? Nós não somos nada, não somos ninguém. Mas o valor que você tem que priorizar na casa de Deus é de Jesus. Ele se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. E eu falei: Deus, aquela palavra
se for o Senhor mesmo que colocou o meu coração na metade dessa campanha, igreja, acho que foi na terceira sexta-feira, o Senhor falou assim: olha, essa palavra é a última palavra para o último dia. Você crê nisso? O Senhor, Ele tem horário, dia marcado. O Senhor, Ele conhece a cada fio de cabelo da minha e da sua cabeça. O Senhor conhece a unha encravada que está no teu pé. Você crê dessa maneira? É assim que Deus Ele é. Ele é um Deus dessa forma, porque eu creio assim. O poder dele é tão soberano que Ele conhece a cada detalhe do meu corpo e do teu corpo, porque foi Ele quem te criou. E o Senhor falou na terceira sexta-feira: filho, é esta palavra. Eu falei: muitas coisas podem acontecer, Senhor, mas eu falei para Deus: Senhor, então eu vou te provar. Se for esta palavra, num dia, na sétima sexta-feira, o Senhor vai trazer a lembrança, porque muitas palavras foram ministradas. E quando eu acordei hoje, o Espírito Santo mesmo me despertou, gente. O Senhor lançou essa palavra novamente, e Deus falou: filho, tantas palavras foram ministradas, agora recebe, igreja. Quantas palavras não foram ministradas aqui de libertação? Muitas. Por mim, pelo pastor Valdemir, pela pastora Flor, muitas palavras. E Deus falou no meu coração hoje: de todas essas, só pode acontecer a verdadeira libertação se for através da obediência. A maior libertação para o homem e para a mulher é a libertação dele se conscientizar que Satanás ele age na minha e na tua vida para que nós não venhamos obedecer a palavra de Deus. E se não obedecer a palavra de Deus, não tem nada. Não tem oração, é isso que a Bíblia diz. Não tem louvor, não tem palavra. E o pastor Valdemir falou hoje algo muito sério a respeito da fé. E se você movimentar a tua fé e não obedecer a palavra de Deus, de nada vai adiantar. O monte não vai se mover, as coisas não vão acontecer. Você precisa obedecer. Aí sim você vai conhecer a verdadeira libertação da tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo Deus falou comigo: filho, tantas palavras foram ministradas, tantas imposições de mãos, e ele continuava a dizer: olha, nem sempre quando a pessoa cai no chão ou começa a se estribuchar, isso não é um sinal de que não tem demônio. Nós pensamos que porque oramos e pomos as mãos sobre as pessoas e muitas vezes ela não cai, fala: esse aí é liberto. Não se engane, igreja. O diabo ele age na sutileza também. Sabe para quê? Para enganar nós, a dizer: esse aí está completamente limpo, não precisa nem orar por ele. E quando vai ver dentro dos seus sentimentos, do seu coração, ele está completamente atribulado, atormentado, sem paz. E por que isso? Porque recebe oração, porque ouve a palavra, porque faz oração dentro de casa, na igreja, porque até mesmo participa do grupo de louvor, de qualquer outras, louvado seja Deus, eventos que tem dentro da igreja, mas não obedece e sempre está vivendo uma vida destrutiva, uma vida de tristeza, de angústias, uma vida de desolação. Por quê? Porque não obedece. E o obedecer à palavra de Deus, ela significa também você obedecer autoridades que Deus coloca sobre a tua vida. Por exemplo, um pastor, uma pastora, por exemplo, o seu patrão. Obedecer. Por exemplo, uma pessoa que determinou algo para a tua vida, impôs uma regra para você, e que você nem mesmo conhece, ele não tem intimidade, mas essa regra tinha que ser executada, e você não executa, sabe por quê? Porque você não conhece, porque você não tem intimidade, mas foi imposto uma regra, e aí você achou que não precisava obedecer, que não tinha que executar a regra, porque não tinha intimidade, porque não conhecia. Quem está entendendo o Espírito Santo Deus falar? E aí quando você menos perceber, porque você não seguiu aquela regra, a sua vida vem decaindo. Mas eu não tinha contato com aquela pessoa, por que eu tenho que seguir aquela regra? Tem vezes, igreja, já faz parte da administração.
Tem vezes que Deus coloca pessoas nas nossas vidas, você vem direto, que sabe muito mais do que eu e você. E hoje, eu estava conversando com o pastor Marinaldo e o Espírito Santo de Deus que estava ministrando na minha vida, como nós estava batendo um papo. E principalmente quando nós somos crentes velhos, quando temos algum cargo, quando temos algumas obrigações dentro da casa do Senhor, sabe como que é que o diabo usa de subterfúgio? Fala, eu já sei de tudo, não vou dar ouvido para aquele. Vai querer me ensinar se eu já aprendi? Quer me ensinar se eu estou envolvido dentro da obra do Senhor? Não, eu já sei de tudo. E Satanás vai pegando isso, vai pegando a prepotência, vai pegando o orgulho, a arrogância. E aí quando você vai ver, a tua vida não está fluindo. Aí quando você vai ver, você começa a questionar com Deus: Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, mas eu não vejo as coisas acontecerem na minha casa, na minha vida, eu não vejo fluir. Sabe por quê? Porque acha que é crente velho e já sabe tudo, não precisa mais obedecer ao outro, só começa a obedecer aquilo que você acha que é satisfação do teu ego, só começa a obedecer aquilo que vem na tua mente, e sempre você diz que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que nós mesmos não conhecemos nosso próprio coração, somente a Deus. Louvado seja Deus. E o interessante é que aqui está eu novamente, para a glória do nome do Senhor. Gosto de você sim, gosto de você não, mas eu creio que você gosta porque você está aqui. Tenho certeza, porque muitos imaginaram, porque é bem assim, vai ser o pastor Marcelo que vai ministrar a campanha do pastor Marcelo. Mas o pastor Marcelo não é melhor do que ninguém, melhor do que ninguém, pelo contrário. E coloco como um pior, menorzinho. Mas nós procuramos querer fazer a vontade de Deus. E você dar ouvido para mim, você está dando ouvido para a palavra de Deus. Se eu vier falar de algum outro assunto, aí eu sou o primeiro a dizer para você: sacode a poeira, bate o pé e sai fora da igreja. Mas quando eu falar para você da palavra de Deus, eu ou qualquer outro ministro, dá ouvido. Porque Deus falou para Josafá: credes em Deus e estarás seguros, e credes nos seus profetas e prosperarei. Aleluia, Deus, aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 15, que hoje você possa abrir o teu coração. E se você quer receber a tua libertação, é somente através da obediência. Eu quero ser ousado em dizer para a vida de todos aqui, a começar a minha: esquece todas as ministrações porque eu lembro de todas, independente de qual eu ministrei, teve outros que ministraram, eu lembro de todas. Esquece, o Senhor, o Espírito Santo de Deus manda dizer: esquece de todas desde a primeira sexta-feira, e só foca, louvado seja Deus, e volta a tua vida para esta ministração, porque se não houver obediência na minha e na tua vida, nunca vai haver a verdadeira libertação. Amém. Vamos viver de aparência, vamos viver de engano, vamos ser fraudulentos e ter uma santidade falsa. Mas se hoje você obedecer, se hoje você ouvir a palavra de Deus e dar ouvido e querer viver, e querer obedecer, executar as regras do Senhor, aí sim você vai declarar: eu sou um verdadeiro homem e uma mulher liberta por Deus. O pastor Valderi deu uma oportunidade para testemunhar. A gente fica até constrangido, porque eu posso contar o testemunho da irmã Terezinha, eu posso contar um testemunho que aconteceu na campanha, porque eu fico atento, igreja, na vida da irmã Jéssica. Eu lembro muito bem que na primeira, na segunda, na terceira sexta-feira, por exemplo, a irmã Jéssica, o marido dela não estava nem vindo para a igreja, nem vindo não estava, é mentira? E hoje o marido dela está vindo em quase todos os cultos, e ainda mais faz parte do grupo de varão. É libertação, não é, igreja? Por que você se esconde de testemunhar? É Deus quem faz. A irmã Terezinha, por exemplo, estava numa batalha travada, ela e o seu esposo, dentro do seu lar. E foi através da campanha de libertação
que começaram a entender a forma que tem que agir e se comportar, e estão até os últimos dias de hoje. Não tem testemunha, igreja? Tem. Isso é para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Não é para a glória do homem. Mas quando testemunhamos, edifica a fé de todos. Amém? Glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel que não? Aleluia. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15, só o versículo 22 e o versículo 23. Louvado seja Deus. Vai ser contada a história de um homem que vai narrar a minha e a tua história. Narrar realmente a minha e a tua história hoje. Diz assim a palavra de Deus: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Perguntou. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Podes aceitar o nome de Jesus. Certa vez o povo de Israel estava vivendo, o povo de Israel, propriamente o povo de Israel, olhava para as outras nações e tinha governantes, amonitas, amalequitas, moabitas, tantas outras nações. Presta atenção. Tinham reis, tinham governantes, tinham homens que conduziam seus povos. E o povo de Israel naquela época não tinha nenhum rei levantado por Deus. Estava sendo conduzido talvez por juízes e imperadores. Interessante que Satanás ele pegou isso para usar contra o povo de Israel, e trouxe sobre o coração de todo aquele povo de Israel os ciúmes, a inveja, em primeiro lugar. Porque o povo de Israel, presta atenção que Deus ele está narrando, eles olhavam para as outras nações que tinham um rei, que tinha um homem que conduzia, que governava. Interessante que aos olhos humanos do povo de Israel, sem ter um rei para governar, para conduzir, para trazer algumas leis, algumas ordens, para trazer um costume de vida para eles, eles olhavam para as outras nações e via eles sendo conduzidos, e parece que era interessante que Satanás trouxe até mesmo uma visão deturbada para o povo de Israel, que eles conseguiam enxergar nas nações que eles estavam prosperando, estavam tendo uma vida feliz, adorando outro Deus, porfiando, como diz a palavra, idolatrando a outro Deus. E eles começaram a achar interessante, começaram a se enciumar, começaram a invejar aquilo, e Satanás lançou aquilo como raiz dentro do coração do povo de Israel, ao ponto do povo de Israel rejeitar o próprio Deus que resgatou eles da terra do Egito. Muitas das vezes eu e você somos assim. Achamos que para nós ser abençoados, temos que ter um pastor, uma pastora, temos que ter um homem, uma mulher, um ser humano para nos conduzir, trazer coisas para as nossas vidas, para o nosso coração, ao invés de nós olharmos para o alto e conseguir enxergar que há um Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra, e que este Deus é o Deus daquele homem que vocês querem ser conduzido. Glória a Deus. E aí começa a rejeitar o próprio Deus, começa a ter escolhas por causa da inveja, dos ciúmes, do egoísmo. Começa a olhar para este mundo aí afora, de muitos ímpios e pessoas que não querem processar o mesmo Deus que você está processando, e infelizmente Satanás ele coloca uma visão deturbada na minha e na tua vida, ao ponto de fazer nós acreditarmos que aqueles ímpios, aquelas pessoas que não servem ao Deus verdadeiro, estão vivendo muito bem do que eu e do que você. Aleluia. Quantos daqui já não falaram? Quantos daqui, até eu já? Por que eu ímpio tenho? E eu que estou servindo a Deus não tenho?
Por que eu, fazendo tudo isso no nome de Jesus, eu não consigo receber a minha vitória? Principalmente, igreja, na parte do dinheiro. É a parte que mais Satanás ele age. Guarda no seu coração, depois do dinheiro, é na família. Quer ver o homem e a mulher ser destruído, derrotado, acabado? É tocar na finança e dentro da sua família. Acabou para ele. Ele desiste. Ele esquece de Deus. Pode acontecer tudo, mas se ele conseguir tocar nesses dois pontos, nessas duas áreas do homem e da mulher, acabou. É como nada. E para o povo de Israel não era diferente. Eles estavam visando isso. Via as pessoas felizes, outras nações prosperando, mas não entendia que era a fé das outras nações, estava depositada naquele Deus, louvado seja Deus, falso deles, mas existia uma fé movimentada. E o povo de Israel tinha um Deus resgatador, um Deus que tirou eles da dor, do sofrimento, e eles esqueceram disso, começaram a ter uma outra visão, ao ponto de invejar, louvado seja Deus, e entender, muitas das vezes, que quem estava fazendo aquilo com aquelas ações era um único homem, rei, que conduzia. Já foi falado aqui esta noite, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, junto, quando o homem está obedecendo a palavra de Deus, se movimenta a sua fé, meu irmão, os montes eles começam a se transportar. O que é isso, pastor? Quando você faz uma oração, ela é respondida imediatamente. Quando você pensa em fazer uma oração e ainda nem se prostrou na presença de Deus, já trouxe o resultado para a tua vida. Porque você é um obediente, porque você quer e tem desejo de obedecer a palavra de Deus, e juntamente você movimenta a tua fé, porque você crê que não é um homem humano que conduz a vitória a você. Você acredita e crê que é um Deus invisível que tem conduzido a vitória para a tua vida. Glória a Deus. Eu não posso dar nada para os irmãos, e sou bem ousado em dizer que vocês não podem me dar nada. O que meu coração deseja, ninguém aqui pode me dar. Não pode. Quanto muitos outros pregadores por aí afora só vai pregar se primeiro fazer um contrato e fechar um valor. E aí eu todo dizer, olha, eu só faço uma campanha, pastora Flor, se a senhora me dá um X de porcentagem de valor, senão eu não vou fazer a campanha. E eu sei muito bem que não vai poder me dar. Entende? Ninguém pode me dar nada hoje, e nem eu posso dar para vocês, mas o Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus, Ele pode, esta aleluia, noite, te conceder, louvado seja Deus, aquilo que o teu coração deseja. Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que este homem chamado Saul, nesta época, o povo de Israel não tinha rei, e começaram a se enciumar, a invejar das outras nações. E diz a Bíblia que o povo chegou ao profeta Samuel e disse: olha, nós queremos um rei, nós queremos que o Senhor levanta um homem dentre nós, no meio de nós, para nos governar, para ser o rei da nossa nação, para nos controlar, para nos conduzir, porque as outras nações, todas as outras nações têm um rei, e eles estão sendo prósperos, eles estão, louvados a Deus, vivendo uma vida boa, uma vida confortável, e nós não. Então nós queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel voltou para a tua casa, para a tenda do Senhor, triste, porque ele achava que o povo de Israel estava rejeitando a pessoa dele, porque Samuel naquela época era chamado profeta, o vidente, ou seja, ele representava o próprio Deus, porque quando ele entrava na tenda
Sabe por quê? Porque o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Não é a você que o povo está rejeitando, Samuel. O povo não tem entendimento, o povo não tem, louvado a Deus, um conhecimento, o povo não obedece, o povo não lembra dos estatutos, dos mandamentos. O Senhor está falando esta noite. O povo esquece daquilo que eu deixei expostos para eles caminharem. Esquece. Tem me rejeitado, Samuel, a mim próprio, que eu sou Deus, que tirou eles da terra do Egito. Esqueceram de tudo isso, Samuel. Não se preocupa, pois Samuel, você vai voltar lá dentro do povo, e vai levantar um que eu vou te ordenar como rei. Olha, Samuel, é a Bíblia. Avisa todo aquele povo, recebe eles, para eles não esquecer daquilo que você vai dizer através de mim, que você vai fazer aquilo que eles querem, vai satisfazer o desejo do coração deles. Olha o Senhor narrando a minha e a tua história. Mas não deixa de lembrar eles que esse que você vai levantar em ordenança a mim, ele vai tirar a primogenitura do povo, ele vai tirar as primícias, tudo aquilo que ele puder arrancar do povo, ele vai fazer. Avisa eles, Samuel. Quando começamos a confiar muito no homem, a um pastor, e olha que é um pastor que está pregando, e essa é a pura verdade. O Espírito Santo de Deus manda dizer assim: tem que confiar no pastor? Tem, mas a sua confiança não pode ser maior no pastor do que em Deus, porque se você confiar maior em mim, você já está pecando contra o teu Deus, está pecando contra o teu Deus. A Bíblia diz e falou aqui que é a mesma coisa. A rebelião é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, e é isso a rebelião. Mas pastor, que rebelião que o senhor está falando? Eu não estou em divisão com a igreja do congresso, não. A rebelião é entre você e Deus. Sabe por quê? Porque você começa a idolatrar as coisas humanas, você começa a se apoiar nas coisas humanas, você começa a confiar não somente nas coisas humanas, e Deus que está no céu, que concede as coisas para a tua vida, você deixou de lado, entrou em rebelião com Deus. É a mesma coisa que feitiçaria. O pecado da feitiçaria, o que é isso? Feitiçaria são eventos, lembranças de pessoas falecidas. Isso é feitiçaria. E a Bíblia diz que Deus, ele expurga isso, ele odeia isso, ele não aceita isso, Deus, quando o homem age assim. Começa a valorizar mais pessoas que já são falecidas, idolatrar lembranças. Eita Deus, minha mãe morreu, meu pai morreu, dia tal. A mesma coisa que o irmão Alberto pregou aqui, com todo o irmão dele, todo dia 20, vai lá ele andando na rua chorando, e ele fala: mas você não sabe por que é? Está lá, pecado da feitiçaria, porque aquilo conturba a vida dele, aquilo traz ele tristeza, angústia, não deixa ele se aproximar de Deus. A lembrança do dia 20, é verdade ou não é, meu irmão? É o pecado de feitiçaria. E aí Deus está sendo rejeitado, e aí você entra numa rebelião contra Deus. E diz a Bíblia que Samuel escolhe um homem chamado Saul. A Bíblia diz que esse rapaz chamado Saul era um homem ímpio, corrupto, um homem mundano, diz a Bíblia. Deus escolhe ele. Olha que interessante. Quando você obedece a palavra de Deus, você pode ser a pior espécie da face da terra. Deus, ele lapida, transforma, restaura, restitui. Deus, ele muda a tua história, te faz um príncipe. Pode ser o mais corrupto que for, pode ser a pessoa mais incrédula, mais ímpia, mais suja deste mundo, mas quando ele se entrega ao Senhor, quando ele começa a obedecer a palavra de Deus, o Senhor, ele faz uma grande transformação na vida do homem. Esses dias eu me peguei falando de mim mesmo. Quinta-feira nós estávamos aqui, não foi, pastor? O pastor que foi tremendo. E eu estava sentado naquele banco e eu falei assim: o Senhor, de propósito, o Espírito Santo de Deus colocou um
nesse horário, num dia como esse, tempos atrás, numa igreja, era que você não ia estar por livre e espontânea vontade. Se não tivesse um motivo, sabe qual é o motivo? Interesseiro, um motivo malicioso, porque é verdade. Olha o que Deus fez na minha vida. Outrora, no horário começo, se eu tivesse uma igreja, era tão somente para assaltar a igreja, se fosse. Assaltar mesmo. Porque quando eu estava no mundo, nós fizemos vários planos para assaltar a Universal. Que sabia que tinha muito dinheiro lá. Várias vezes. Programamos. E Deus me trouxe esse filme e falou: hoje você está diferente. E aí você começa a analisar. Eu falei com essas palavras assim: você começa a analisar e você fala: isso é estranho. É algo estranho, não é, igreja? Humanamente falando, é estranho. Estarmos hoje aqui é estranho. Vir por vontade própria, por desejo, por alegria, sendo que tem muitas outras coisas que nos confortam aí fora. É muito estranho estar aqui ouvindo uma pessoa falar de um Deus que nós não vemos. Que transformação é essa? Isso é o poder de Deus. Aleluia. Isso é o que Deus faz. Pegou Saul corrupto, ímpio, mundano. E diz a Bíblia que de propósito o Senhor faz com que as ovelhas, os gados do seu pai se percam. E aí o pai de Saul fica preocupado, e Saul pega um empregado e fala: pai, eu vou atrás dos animais, do seu gado, do seu jumento. Mas era Deus que fez esse proposital na vida daquele homem. Por quê? Porque para ele ser um rei, levando no peito o nome de Deus, de Israel, teria que ser um homem justo, teria que ser um homem honesto, teria que ter uma unção, teria que ter um contato com o Espírito de Deus, precisava profetizar, precisava anunciar as leis e mandamentos, precisava conduzir o povo com retidão. Homem mundano não faz isso. Mulher e homem corrupto jamais fará isso. Homem e mulher desonesto vai conseguir conduzir quem? Nem a sua própria vida. E diz a Bíblia que ele vai atrás daquelas jumentas, e de repente o seu empregado diz: olha, nessa cidade aqui, tem um homem chamado Samuel, que ele é um profeta, ele é um vidente, e aquilo que ele fala pode acreditar, porque acontece. Quando ele falar que a jumenta está lá na rua direita, pode ir lá na rua direita, porque vai estar. Ele é profeta de Deus. É profeta. Sabe por que ele era profeta? Porque ele obedecia à risca o Deus de Israel. Obediência, não esquece isso. Quer libertação? Obedeça. Obedeça a seus pais, obedeça a seus patrões, obedeça a seus pastores, obedeça as regras que este mundo coloca para você, porque há autoridades mundanas, mas há autoridade, precisamos obedecer as leis deste mundo, precisamos ser corretos, por mais que seja muito difícil, mas temos que nos esforçar. Vai até a casa de Samuel, e Samuel diz: olha, não se preocupa com as jumentas do seu pai, elas já foram encontradas. Já foram, mas eu que vim atrás não achei. E Samuel teve que ser bem claro com Saul, falou assim: foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem mandou você vir até este lugar, foi Deus quem te enviou. E o Senhor está falando na nossa vida antes da noite. Se você pensa que está aqui porque você achou bonito ser crente, você pensa que está aqui porque você achou que é na moda, porque muitos vivem na moda. Tem outros aí que imita oração em língua, imita pular, dá piroleta, fazer aviãozinho, porque é a moda dos crentes. Mas ele não sabe que foi Deus que permitiu que ele estava aqui. Assim é com a minha e com a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque a verdade é, irmão, que os crentes são rejeitados pela sociedade. Ela deu o versículo 10 lá de 1 Coríntios, sabe o que estava falando? O apóstolo Paulo estava falando da morte dos apóstolos por amor ao Evangelho. Estava contando. Somos rejeitados, somos esbofeteados, xingados. E naquele momento, sabe como o apóstolo Paulo estava vivendo? Ele não tinha roupa para se vestir, ele não tinha comida para comer, ele não tinha nada naquele momento que ele estava falando. Ele não tinha. E ele falou assim: tudo isso é por amor ao Evangelho.
E quando nós pensamos que viver o Evangelho de Cristo é virarmos milionários, não se engane, meu irmão. Deus ele pode fazer isso, mas Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque sabe que na primeira instância eu e você vai se desviar, vai se afastar. Se sem dinheiro no bolso, já é uma luta para nós estar na presença de Deus. Imagina o seu iate, o seu jet ski. Imagina com uma ilha, dono de uma ilha. Você ia estar aqui na igreja? Seja sincero. Ia? Deus sabe. Deus sabe. Ia para nada, oh, Espírito Santo. E diz a Bíblia que a jumenta do seu pai já foi encontrada, sabe? Foi Deus quem te trouxe a este lugar. E Deus ele vai te colocar como rei de Israel. Olha, você vai pegar essa estrada, esse caminho, e vai encontrar homens, e ali eles vão te dar 2 pães. E começou a trazer toda a trajetória de Saul para chegar até o campo dos profetas. Porque Deus tinha um propósito. Deus precisava mudar a história daquele homem. E o Senhor ele quer mudar a minha e a tua história de uma vez por todas. O Senhor ele não tem prazer de ver eu e você viver uma vida monótona. O Senhor ele não tem prazer de ver eu e você dentro da casa de Deus, entristecido, cabisbaixo. Não tem prazer de glorificar. Então somente ficar ouvindo e ser ouvinte, quantos anos? Ele traça uma trajetória para mim e para você. Olha, Saul, pega essa estrada, a igreja da Monte Moriá. Tu vai encontrar homens e ali eles vão te oferecer pães. E depois você vai adiante, você vai encontrar mais outra pessoa e ali ela vai te oferecer um cálice de vinho e uma botija de água. Simbolicamente dizendo. E depois você vai chegar até o campo dos filisteus. Olha a revelação da palavra de Deus. Não foi fácil. Você vai se encontrar com o campo dos seus inimigos. E dentro deste campo filisteu, é a Bíblia, há um rancho de profetas. Olha que interessante que a Bíblia diz. Precisava passar pelos seus inimigos. O Senhor não poupou Saul de que a Bíblia diz que sem luta não há vitória. O Senhor não deixou de poupar aquele homem corrupto, aquele homem ímpio, aquele homem, louvado a Deus, incrédulo. O Senhor não deixou de poupar, de mostrar para ele que as coisas com Deus não é com facilidade, sim com dificuldade, é com luta, é com humilhação, é com açoites das coisas de Deus, meu irmão, para você conquistar as suas bênçãos, suas histórias, para que Deus venha realizar as promessas da minha, da tua vida. Precisamos ser esbofeteados, precisamos parar de passar por dor, por humilhação. Não é fácil. Vai ter que passar primeiro pelo aquele campo dos filisteus, campo inimigo. Mas o Senhor está falando para você ir, avançar. O Senhor está falando, Saul, para você não temer. O Senhor está falando, olha, depois que você passar dos campos dos filisteus, porque eu vou te proteger, eu vou te trazer a segurança. Lá dentro tem um campo, um rancho de profeta. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, Deus? Glória a Deus, aleluia, Pai. É tremendo. Deus está falando grandemente com a minha vida. Primeiro vai passar pelo campo dos inimigos. Vai. Primeiro Satanás ele vai conturbar toda a minha visão e a tua visão. Primeiro Satanás ele vai trazer torturas na minha e na tua alma. Mas o Senhor está falando, vai, porque você vai encontrar o rancho dos profetas. E lá tu vai profetizar. Lá tu vai dançar no meu espírito. E o meu nome vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai. Não desista. Não pare, as coisas estão difíceis. 7 dias de libertação. Foi como foi dito aqui, eu não recebi aquilo que eu queria, mas eu adquiri aquilo que eu nem pensava. Ei, o Senhor está falando, atravessa este campo dos filisteus, porque haverá um rancho de profetas. Glória a Deus, louvado seja, Pai. Passa por toda essa tortura. Passa por toda essa diversidade, campo de filisteu. Passa por toda essa dificuldade. Passa por todos esses problemas. Porque quando você passar, o Senhor estará contigo. E você vai encontrar este rancho. Glória a Deus, aleluia. Na
condições, de repente, aceitamos Jesus, encontramos o rancho dos profetas. Primeiro contato com Deus maravilhoso, não foi, igreja? Primeiro amor tremendo, não foi, igreja? Queríamos fazer de tudo, queríamos ser os primeiros para limpar a igreja, para arrumar a igreja, para estar na porta da igreja recepcionando, para estar mexendo na mesa de som. Queríamos estar lá pronto para dar a paz do Senhor com tanto prazer para os nossos irmãos, e hoje não vemos mais. Primeiro amor, rancho dos profetas. Éramos impuros, éramos incrédulos, éramos corruptos, éramos ímpios, porque éramos dessa maneira, todos nós. Eram homens e mulheres imundos, nós éramos dessa forma, porque nós éramos dados para as coisas erradas deste mundo. E de repente o Senhor traça uma trajetória, sem que eu e você venha desconfiar. Saul nem sabia que ia ser rei, igreja. Não sabia de nada. O objetivo de Saul era encontrar as jumentas de teu pai. Deus não chegou nem a ter contato pelo caminho da jumenta e falou: já foi encontrada. O meu negócio é contigo. O Senhor está falando nesta noite. O negócio dele é com você neste lugar. É conosco. Não é com o outro. Não é com a outra. O Senhor está dizendo nesta noite: o negócio é com você. Poderia outra estar procurando a jumenta de teus pais. Poderia outras pessoas estar aqui hoje, nessa sexta-feira. Mas o Senhor está dizendo: eu projetei tudo isso para que você viesse estar aqui. Olha que interessante. O irmão Gilson nem poder aqui poderia estar. Nossa, é tremendo, né? É o horário de trabalho dele. Mas mesmo assim, o Senhor projetou para ele estar aqui. Você consegue acreditar que Deus está nesse lugar? Glória a Deus, aleluia, Pai. A gente enxerga Deus nas mínimas coisas. E se alegrar na presença de Deus é quando você se alegra pela vitória do seu irmão também. Quando você se alegra pelo comportamento do teu irmão também. Poderia estar ele lá na academia, e ele tem um motivo muito justificativo para dizer: olha, pastor, olha, eu não pude ir na igreja porque eu estou trabalhando. Realmente nós sabemos que ele trabalha nesse horário. Mas interessante que Deus falou assim: olha, trajetei hoje e trouxe ele aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Diz a Bíblia que ele entra nesse rancho dos profetas e profetiza na vida. Samuel, antes dele chegar lá, fala: não, rotunda a vida dele. Olha, quando você chegar no rancho dos profetas, você vai profetizar juntamente com aqueles profetas. E ele continuou: e olha, e o que você colocar dentro do teu coração, é isso que Deus vai fazer na tua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Hoje o Senhor vai satisfazer desejos de coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você obedecer. Porque Saul teve que obedecer à risca conforme Samuel projetou para a vida dele. E se nesta noite você obedeceu, o Senhor falou assim: olha, aquilo que você colocar no teu coração, o que você quiser, é aquilo que vai acontecer na tua vida, Saul. Glória a Deus. Vamos parar de lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades. Vamos parar de fazer maratonas e correr atrás de vitórias, de promessas que não têm sido realizadas. Sabe por quê? Porque não estamos enquadrados na obediência. E se nesta noite você obedecer de uma vez por todas, igreja, o Senhor está dizendo na tua palavra: Saul, quando você chegar no rancho dos profetas, louvado seja Deus. Deixa eu encontrar o versículo para você ver que não é de mim. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Perdi tempo. Aqui, ó. Louvado seja Deus. Aqui, ó. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, Samuel falando, vou ler 2 antes, 5, capítulo 10, 1 Samuel, versículo 5: então virás ao alteiro de Deus, onde está uma guarnição dos filisteus. Foi isso que eu falei?
Né? E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás com um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. Não foi isso que foi falado? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Não foi isso que foi falado? Continuando. E há de ser que quando esses sinais te vierem, olha aí, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aleluia. Aquilo que ele quisesse fazer, aquilo que o coração dele almejasse, o Senhor falou aqui, depois de todos esses sinais, o que você quiser fazer com a sua mão, faça, porque o Senhor é contigo. Continuando, tu porém descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali esses 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Louvado seja Deus. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. A tua fé alcança aqui hoje sexta-feira, pode esses sinais acontecer na tua vida? É aquele mesmo dia, é profético. Você crê que Deus ele pode mudar o teu coração em outro? A Bíblia diz que mudou o homem, o coração daquele homem em outro. Era um homem corrupto, era um homem mundano, era um homem incrédulo, era um homem ímpio, e de repente Deus ele fez uma transformação. Ei, o Senhor está falando esta noite, você crê que Deus ele pode mudar a tua vida em outro? O Senhor pode transformar a tua vida, o Senhor pode mudar o teu coração, e esses sinais se acontecerem nesse dia de hoje, diz o Senhor, aquilo que a tua mão quiser, eu farei e serei contigo. Aleluia, glória a Deus. O que você quer realmente da parte de Deus? Um casamento sólido? A conversão do teu marido, seus parentes, seus familiares? O que você quer realmente de Deus? A libertação dos seus filhos? A libertação da tua esposa, do teu esposo? O que você quer? Ter uma bênção financeira? O que você realmente quer de Deus? Ei, se nesta noite você obedecer, sinais podem acontecer. E aquilo que você desejar, diz o Senhor dos Exércitos, Ele é contigo. Dia de libertação. Se não houver obediência, não há libertação, igreja. E o Senhor hoje está libertando a minha e a tua mente. O Senhor hoje está libertando o meu e o teu coração. O Senhor hoje está libertando, não é a tua filha, não é o teu filho, não é o teu marido, não é a tua esposa, está libertando, é a tua alma, é os teus sentimentos. Hoje é uma libertação interior, hoje é um trabalhar de Deus interior, para que você possa conquistar as promessas de Deus. Diz a Bíblia que passou tudo isso, Samuel é rei. A Bíblia diz, igreja, que quando o povo saiu do deserto, havia um primeiro povo chamado Amalequitas, da nação Amaleque. E o povo de Israel saiu, estava no deserto e pediu passagem para chegar até a terra prometida. A Bíblia diz, para você saber o sentido de tudo isso, os Amalequitas não deixaram o povo de Israel entrar, cruzar. E havia um outro povo, acho que eram os queneus, nessa época, como os Amalequitas, que Deus ele manda Samuel chegar até Saul novamente e diz: Samuel, ou Saul, você vai entrar no campo dos Amalequitas e vai aniquilar todos eles. Aí ele falou: homens, mulheres, velhos, criancinhas, recém-nascidos, os que mamam de peito, todos os animais e toda a cidade, é para destruir, matar todos, aniquilar tudo. Sabe por quê? Um dia eu já falei aqui, Deus ele tem ciúmes de mim e de você sabia? O Senhor ele se preocupa com a minha e com a tua história, com a minha e com a tua vida. O Senhor se preocupa sim. E tem muitas vezes nós passamos por situações que não provocamos e somos muitas vezes feridos, muitos anos atrás, mas o Senhor não se esquece de nada, e a Bíblia diz que Ele se vingará por ti.
E passou tanto tempo. Chegaram à terra prometida, passaram o Rio Jordão, conformaram aqui ao muro de Jericó, caiu, assim foram vivendo. Altos e baixos, vitórias e derrotas, e foram vivendo. E de repente, esqueceram do povo amalequita, porque já fazia tantos anos. E de repente Deus levanta Saul não somente para destruir o povo que foi ruim, que foi mal, para o povo de Israel. Mata todos. A Bíblia diz que Saul entra na terra dos amalequitas, e os olhos dele enchem em ver os bois gordos, alguns animais novos, bonitos. E a Bíblia diz que ele poupou, sendo que Deus tinha mandado destruir tudo. Agora é profunda a revelação da palavra de Deus. E só obedece quem quer, porque eu não posso obrigar você a obedecer o que o Senhor vai falar agora. E ele olhou para o rei Agabe e poupou a vida dele também. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um tempo repreendido Saul por ter tido uma desobediência antes. E Deus, como conhece o meu e o teu coração, sabe até que ponto nós somos fiéis. Sabe até que ponto Ele pode confiar em nós. Deus, Ele sabe até que ponto Ele pode, louvado seja Deus, confiar na minha e na tua vida. O Senhor, Ele sabe até que ponto, eita Deus, o Senhor, Ele já sabe até que tempo que você vai ficar na presença de Deus. Se vai até o fim ou se não. Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe, queira você acreditar ou não, Ele sabe. Eu creio num Deus tão poderoso, que a onisciência dele é tão tremenda. Eu não sei se os outros pastores creem, se vocês creem, mas eu creio dessa forma, que até a quantidade de seres humanos que vão viver no novo céu e na nova terra, este Deus que tem todo o poder, Ele já sabe exatamente quem são. Se é João, se é Maria, se é Josefina, quem for, Deus, Ele sabe, meu irmão. É bom você crer em Deus dessa forma, para você nunca duvidar dele. É bom você acreditar, mas pastor, a Bíblia nos dá algum respaldo dele, meu irmão. Isso é fé. Se a sua fé não alcança desse jeito, então vai até onde alcança. Mas a minha fé alcança desse jeito. Mas a Bíblia não diz que se eu estiver na presença do Senhor, se eu estiver buscando a presença de Deus, estiver obediente, eu vou ser salvo. A Bíblia diz tudo isso, mas Deus, Ele também já sabe se você vai ser obediente ou não. Deus, Ele conhece. Tem um ditado popular aí, bem popular, feio, que diz que Deus não dá asa para a cobra. Não é assim? Porque se der, ela voa. Ela não vai rastejar mais, ela vai voar. Sabia disso? Ela vai ser ousada e vai voar. Aí, ao invés de ela ficar picando só o calcanhar, ela vai começar a picar em pescoço, cabeça, porque por isso Deus não dá asa. Esse é o ditado popular. Sabe por que muitas vezes Deus, Ele não dá algumas coisas que o nosso coração deseja? Sabe por quê? Porque Ele já sabe que você vai sair da presença dEle. Ele já sabe, igreja. Então você não pode ficar triste. A Bíblia diz, quando o apóstolo falou assim: ei, a minha graça te basta. Então que você venha glorificar o nome de Deus por tudo que você tem até hoje. Se você não tem muito, glorifique o nome de Deus. Se você tem muito, glorifica também. E se você não tem nada, continua a glorificar o nome de Deus, porque Ele sabe como agir comigo na tua vida. Glória a Deus. Ele sabe. Diz a Bíblia que Deus, Saul entra e não obedece a palavra do Senhor. O interessante é que Saul é igualzinho a nós. Escondemos o homem e acreditamos que conseguimos esconder de Deus a nossa vida fraudulenta, as coisas erradas que façamos, porque aqui dentro da igreja nós somos crentes santinhos, mas tem muitos que quando está aí na rua não é nada disso. Vive uma vida de engano, de mentira, não obedece coisa nenhuma. Pastor, lá vem o Senhor, pastor, acusando o povo de Deus. Se há acusação para a tua vida, vai ver que você está precisando de libertação. Porque quando estamos fora da igreja, fora da presença da pastora, do pastor, dos irmãos, sim ou não, igreja? Comportamos como tal.
em todos os sentidos. Vamos parar de ser hipócrita. Em todos os sentidos. No palavreado, no comportamento moral, na vestimenta. Não nos comportamos. Não. É verdade. O pastor não está acusando ninguém, é a pura verdade. Nos encontramos em roda de esclarecedores, serve para mim também. Quando pensamos, estamos envolvidos em conversas alheias que não edificam ninguém. É verdade ou não é, igreja? Mas dentro da igreja nós conseguimos viver assim, por quê? Porque estamos no banco, existe um púlpito, existe um altar, existe um monte de crente, então, oh, aleluia, lamante, orebecala, vassúbia, e começa porque está dentro da igreja. Mas quando sai, não obedece nada. E aí quando vai ver, a vida está toda arrebentada, e ainda não quer dar o braço a torcer, a reconhecer, de escolher um rei humano, ao invés de acreditar no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao invés de obedecer o Deus que você não enxerga. Isso também é algo esquisito, sabe, igreja? É muito esquisito. É muito esquisito confiar numa pessoa que você não está vendo. É esquisito ou não é, igreja? É muito esquisito. Mas é dessa maneira que o Senhor quer. A obediência é isso. Obedecer a uma pessoa que você não vê. Aí sim você tem vitória, bênção. Aí a verdadeira libertação. Aí Deus entra com providência na tua casa. Aí o Senhor se manifesta poderosamente nos seus entes queridos, na sua família. Aí quando tem uma enfermidade, o caroço do teu corpo sai, é expelido no mesmo momento. Aí quando você está cabisbaixo, aí você recebe uma oração, a alegria vem imediatamente. Sabe por quê? Porque você obedece. Todas as leis, todos os mandamentos terreno, espiritual, humanamente, territorialmente, tem que obedecer, tem que ser submisso. E diz a Bíblia que ele achou que conseguia esconder de Deus. Terminando, Samuel chega de novo, se apresenta para Saul e diz: Saul, o que você fez, Saul? Eu fiz o que Deus mandou. Cara de pau, nós somos assim, né, igreja? É ou não é, igreja? O que você fez, Saul? O que Deus mandou, eu fiz. Porque nós falamos assim, bem essa frase. Estou querendo dar risada, porque é tremendo. Eu fiz o que Deus mandou. Oh, Deus. Não é assim? Saul, o que é esse mugido de boi aí, Saul? Eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu estou ouvindo um barulho. A Bíblia está escrito isso. Estou ouvindo um mugido de boi. Ah, é porque eles eram novos, bonitos. Eu achei que ia ser bom para a gente oferecer holocausto e sacrifício no nome de Deus. Você vê o coração do homem como que é? Está entendendo o que Deus falar? Pegamos bem intencionado, mas o coração já não estava em Deus, estava em Satanás. Deus deu ordem e não obedeceu. E ainda quis usar como subterfúgio dizer: vou usar isso aqui para oferecer uma oferta para Deus. Deus mandou destruir? Você acha que Deus vai receber oferta daquilo que Ele mandou destruir? Não, não vai. Tá bom, eu trouxe. E ainda tem o rei Agag. Mas Deus não mandou você destruir, Saul? Aí Samuel falou assim: você acha que Deus tem prazer no holocausto e sacrifício do que no obedecer? E Samuel fala: melhor é obedecer do que sacrificar. E por causa dessa atitude sua, Saul, o Senhor está te rejeitando agora como rei. Tem muitos que pregam, pregadores que pregam de uma forma diferente, mas nós temos que ler a palavra certinho. O Senhor rejeita a ti como rei. E a Bíblia diz, se você aprofundar na Bíblia, a Bíblia diz que não quer dizer que Deus não ia mais o louvor de Saul. A Bíblia diz que se Saul se arrependesse de todo o seu coração, Deus ainda trazia salvação para ele, aceitava a adoração dele, mas ele estava sendo rejeitado para governar o povo de Israel. E quando muitas vezes nós perdemos oportunidades, e essa oportunidade até os dias de hoje não tem voltado, mas sabe por quê? Porque não obedecemos, não soubemos louvar e dizer: Deus,
Ajeitou. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Pode vir aqui para frente. Louvado seja Deus. Mais para frente, Saul implorou. Pode vir todos para frente em nome de Jesus. Saul implorou para Samuel ir lá oferecer um holocausto ao Senhor. Eu queria ministrar mais uma parte que Deus colocou no meu coração. Vou falar bem rapidinho. Capítulo 7 de Jeremias. Jeremias, ele queria casar com uma moça, queria ter uma família, queria ter filhos. Olha se não é a nossa história. Jeremias queria, mas Deus não queria isso para Jeremias. Deus queria fazer Jeremias um profeta, anunciar a verdade em meio à rebeldia, em meio à desobediência do povo de Israel. E aí Jeremias chegava de canto assim, espiava o pai dele que era sacerdote, cortando o pescoço das angolas, das galinhas, dos animais, aspergindo o sangue sobre o altar e falava: os seus pecados estão perdoados. Para todo o povo, era uma fila assim, uma fila. E falava, cortava o pescoço do animal, aspergia no altar de Deus, era assim. E aí falava: os seus pecados estão perdoados, pode ir embora, vai em paz. E aí, quando ele já virava as costas e voltava, aquele homem que estava lá sendo ministrado como sacerdote, pai de Jeremias, ele voltava a corromper, ele voltava a viver a vida de pecado que ele estava vivendo. Aí na outra semana, ele pegava a fila de novo, trazia um animal para ser imolado, o animal era cortado, aspergia o altar de novo e ele falava: os seus pecados estão perdoados. Será que não é assim a minha tua vida nos dias de hoje? Fazemos um monte de coisa, chega no dia de culto, dobramos o joelho e pedimos: Deus, perdoa os nossos pecados. Estamos igualzinhos. Aí quando o mundo vai embora, continuamos no mesmo rolê. Aí tem outro dia de culto: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus, ele vai perdoar. Só que muitas vezes estamos sendo rejeitados. Sabe por quê? Porque nós temos um costume feio que não consegue se livrar. E nesta noite o Senhor está dizendo para destruir tudo aquilo que não provém dele. Os amalequitas na minha, na tua vida representa renúncia nessa noite. Representa renúncia dentro do seu sentimento. Hoje o Senhor está falando para você destruir, aniquilar tudo aquilo que tem te afastado, tudo aquilo que tem feito você não obedecer, tudo aquilo que tem feito você estar distante de Deus. O Senhor hoje manda você destruir. Hoje é noite de libertação e o Senhor está dando uma ordem: destrói todos os amalequitas e não deixe viver ninguém. E o Senhor está falando ao meu coração, Espírito Santo de Deus ministra e diz: olha, todos vós aqui já sabem o que Deus tem pedido para ser renunciado, e muitas vezes vocês têm lutado contra as suas forças e não têm renunciado. E hoje o Senhor diz: ei, destrói todos os povos dos amalequitas. Tudo, costumes, maneiras. O Senhor tem falado no meu coração que tem falado a cada um aqui o que Ele não quer mais que vocês tenham na vida de vós. Comportamento moral aqui, a começar, louvado seja Deus, da minha vida. O Senhor está falando para todos nós, ministros e não ministros. Comportamento moral dentro da casa do Senhor. O Senhor está falando para destruir, aniquilar esse comportamento. A casa de Deus é algo especial, é soberano, é algo que tem que ter reverência, soberania, majestade. Não é de qualquer maneira. Não pensa que levar a igreja é como se levar a tua casa, não, meu irmão. Não é assim. Destrua, o Senhor está falando, mandando: destrua. E o Senhor tem nos visto. O Senhor tem nos enxergado nos quatro cantos desta terra, igreja. Não passa sequer um alfinete aos olhos em vão do Senhor. Não passa, não passa. Entenda, não passa. O Senhor tem nos enxergado e Ele está dizendo: destrua tudo hoje, porque quero dar vitória. Louvado seja Deus. Não adiantou ele implorar para oferecer um sacrifício para ser perdoado depois de ele ter desobedecido. Não adiantou. Sabe por quê? Tem um versículo mais para frente aqui que é de chocar a minha e a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Nesse mesmo texto, Samuel fala para Saul:
Porque você desobedeceu, eu te rejeitei, e colocarei outro melhor, segundo o meu coração, no teu lugar. É muito duro, não é essa palavra? Muito duro, mas é a Bíblia. Deus falou para Saul: porque ele desobedeceu, eu vou levantar outro segundo o meu coração para estar no teu lugar. É a mesma coisa, você não serve para ser mais rei do meu povo. Você não serve mais para governar o meu povo, porque você não obedece. É desobediente, é rebelde. E Saul viu o preço que ele pagou, porque automaticamente a Bíblia diz que um espírito entrou maligno, que Deus colocou esse espírito maligno na vida dele, ele ficou perturbado. E para você entender muitas das vezes que nós estamos dessa maneira, é a Bíblia. Nem sempre Satanás ele tem total legalidade em ter igreja. Nem sempre Satanás tem total legalidade para entrar na sua vida. Muitas das vezes é Deus que manda o espírito maligno entrar, como fez com Saul. Sabe por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Você está lavado e remido pelo sangue de Cristo. Recebe isso na tua vida. Essa promessa ela já se cumpriu na tua vida, porque você reconheceu Ele como o único Senhor Salvador. Você está lavado e remido. Satanás ele não tem mais poder para entrar na tua vida. Ei, toma posse de uma vez por todas. Mas pastor, por que muitas vezes estou eu conturbado? Sabe por quê? Porque você muitas vezes desobedece a palavra de Deus, e o próprio Deus envia, dá ordem ao espírito maligno entrar na sua vida. Não vou impor as mãos hoje. É a palavra de Deus que vai fazer menção na minha e na tua vida. Feche os teus olhos. Mas o Senhor manda te dizer aquilo que tem atrapalhado. Seja honesto com Deus e com você mesmo. Aquilo que você sabe que Deus tem batido no teu coração, tem usado outras pessoas para te ministrar, tem falado na tua mente totalmente direto. O Espírito Santo de Deus tem te avisado, falado: olha, para, muda, deixa disso. E você não tem, você tem lutado. O Senhor está falando: coloca isso na tua mente e obedeça. Eu vou estar orando, ministrando uma oração, sem impor as mãos. Eu vou ministrar a palavra de Deus, vou ministrar a Bíblia Sagrada, e ela vai fazer menção neste último dia. Lembra do que aconteceu com Saul? Quando ele obedeceu, ele teve sucesso. Quando Saul obedeceu, ele teve recompensa. Quando Saul obedeceu, ele profetizou com os profetas. Quando Saul obedeceu, o seu coração mudou em outro. Quando Saul obedeceu, aquilo que a tua mão queria, o Senhor era com ele. Quando ele desejava algo, o Senhor concedia para ele, no momento da obediência. Mas quando Saul desobedeceu, o Senhor o rejeitou. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está o teu povo, ó Pai, a unidade. Meu Deus, é a tua palavra, meu Deus, a começar com a minha vida. Aquilo que o Senhor tem falado para nós renunciarmos, para nós destruirmos de dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso comportamento. Aquilo que o Senhor tem falado para nós destruirmos. Ó Deus, no nome de Jesus, como o Senhor deu ordem para Saul destruir os amalequitas, ó Pai, nós queremos fazer menção, mas não queremos ser como Saul. E sim, meu Pai amado, queremos ser, ó Deus, como homens e mulheres obedientes à tua palavra, porque temos a certeza, meu Deus amado, que quando obedecemos, Senhor, o Senhor diz que é conosco. Pai, que o Senhor possa abençoar este povo, que o Senhor possa, meu Deus amado, ministrar melhor a esses corações, a essas mentes, ó Pai, que eles possam entender que a verdadeira libertação, Senhor, vem através, depois da obediência, meu Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa capacitá-los, possa conduzi-los, possa guiá-los na obediência, meu Deus, à sua palavra, e que o Senhor, ó Pai amado, possa ser glorificado, ó Deus, sobre todo este povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, eu quero ministrar em favor, ó Deus, essas peças de roupas, essas fotos, ó Pai, essas chaves, ó Deus querido.
meu Deus, essa carteira de trabalho. Ó Deus, no nome de Jesus eu quero repreender e paralisar toda ação demoníaca. E no nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo e declaro que você não tem mais poder sobre essas vidas, sobre os donos dessas festas. E no nome de Jesus eu te dou uma ordem. Pega toda a tua sujeira, toda a tua macela, toda a tua bagagem, toda a tua imundícia e bate em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, como ministro do teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, eu quero ministrar a tua palavra, Senhor, sobre esses utensílios, ó Pai. Ó Deus amado, como o Senhor falou, ó Deus, se obedecermos, ó Pai amado, que melhor é obedecer do que sacrificar. Ó Deus, melhor é nós, ó Deus amado, estar atentos do que a gordura do carneiro, Senhor, do boi, do animal. Meu Deus, melhor é nós atendermos, ó Senhor amado, aquilo que o Senhor quer. Ó Deus amado, do que estarmos, ó Pai amado, confortável, com a satisfação do nosso ego. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai amado, derrama, meu Pai amado, do teu poder, da tua unção. Ministra, ó Pai amado, vai de encontro agora, Senhor amado. Seja onde estiver essas pessoas, ó Pai amado, com o teu Santo Espírito. E toca, meu Deus amado, coloca um temor. Ó Pai, coloca um tremor, ó Pai amado, sobre essas vidas, ó Pai, para que eles possam obedecer e o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Confesso para os irmãos que foi muito bom essa campanha, que Deus ele possa nos direcionar. Deus ele sabe o que vai ser feito, se for para voltar, para continuar, Deus ele sabe. Mas que você possa, louvado seja Deus, acreditar, crer, você possa de uma vez por todas tomar posse, porque Deus ele já te libertou. Satanás ele não tem poder sobre a tua vida. No ponto que você levantou a mão, reconheceu ele como o único Senhor Salvador da tua vida, Satanás ele não tem mais legalidade, a não ser que você comece a desobedecer. Mas se obedecer, ele não tem vazão, poder, não tem legalidade para entrar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na tua história, na tua casa, na sua família. Toma posse no nome de Jesus, amém? Santo Deus eterno Pai, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai amado, pelo término dessa campanha. Ó Pai, declaramos que o Senhor, ó Pai amado, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Ó Deus, nós não temos palavras para te agradecer, como o Senhor é bom. Ó Deus, por isso, ó Pai amado, eu te louvo por tudo, Pai, e peço, Senhor amado, continua, Pai amado, a abençoar o teu povo, continua, meu Deus amado, este processo de libertação. Ó Pai, sabemos que é difícil, ó Pai amado, para nós é uma fraqueza da noite para o dia isso acontecer. Poder o Senhor tem, Pai amado, sobre o céu e sobre a terra para isso acontecer da noite para o dia. Mas sabemos, ó Pai amado, que somos, ó Deus amado, delicados, somos fracos, somos frágeis, ó Deus amado. Mas em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, abençoa todo o teu povo, a tua casa, a tua parentela. Meu Deus, como o Senhor trouxe em segurança, despede, leva também, ó Deus amado, na proteção, na segurança, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem a saída, né? E culto de ensinamento, vai ter um culto de ensinamento, né, pastor? Às 7h30, amém? Sai do culto de 4 horas, é isso? Pastor da Flor amanhã já está aí, é isso? Que é amanhã? Vocês falaram ontem? Então não vai ter mais. E domingo, consagração 8 horas da manhã, ensaio do culto de louvor 9 horas, 10 horas culto com os bolivianos, a pastora Flor vai estar já presente, e 6h30, 4h30 da tarde, ensaio do coral, e 6h30 culto, louvado seja Deus, normal. Amém, igreja? Faz esse sinal de recebimento, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: Amém.